Paz do Pai e do Messias Emanuel, como está em Isaías 7,14, Mateus 1,23. Mas como está em Apocalipse 3,12, ele recebeu um novo nome, porque ele está no reino do nosso Pai. Irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo a respeito de Gênesis, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvida, porque foi escrito por Moisés. A gente sabe, né, que dificilmente sairia algo de bom saindo de Moisés, que serviu o Deus da terra. Mas o que eu quero explicar para vocês, irmãos, é que tem muitas pessoas que estão chegando agora à verdade, que eles têm dúvida com respeito à criação, acham que a criação foi o diabo que fez, que nos criou. Então, para explicar, eu vou tentar ser o mais simples possível. Então, a partir do capítulo 2, eu vou ler aqui e depois eu vou explicando, meus irmãos. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E ao sétimo dia o Pai havia acabado sua obra que fizera e passou a repousar no sétimo dia de toda a sua obra que fizera. Então foi o Pai que fez e no sétimo dia ele descansou. Mas para as pessoas entenderem, meus irmãos, esses 7 dias, não se esqueçam, para o Pai um dia é como 1000 anos. Então o tempo relativo ao Pai é diferente do que é para nós, tá? E aí, o que eu tô tentando explicar para vocês, meus irmãos? Tudo começa aqui, e isso é muito importante, porque a partir do momento que a gente tem conhecimento que o nosso Pai nos criou e que nós saímos de Adão, né? Como está escrito também em Atos 17, é bem simples, meus irmãos. O que aconteceu? Foi a desobediência, ao qual a gente sabe que quem fez a Eva desobedecer foi a serpente. E o que ocorreu para que ela desobedecesse? Ela deu ouvidos à serpente. E é isso que a gente vê a partir do momento que começa a história, que é contada pelos livros de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Saul, Salomão, Davi fazendo. Eles deram ouvidos aos anjos caídos. Então, meus irmãos, a partir do momento que Adão e Eva, que eles são o nosso maior exemplo, aconteceu a desobediência, por que tem pouca coisa relatada a respeito deles, meus irmãos? Porque a partir do momento que eles desobedeceram, em que incorreu na morte, porque eles não foram feitos para morrer, o que aconteceu? Eles se tornaram carne e sangue, e o Pai expulsou eles do jardim, porque até ali o Pai conseguia falar com Adão e Eva, porque eles estavam no jardim e eles eram puros, ainda não tinham cometido a desobediência. Mas a partir desse momento que eles foram expulsos do jardim, nunca mais eles tiveram contato com o nosso Pai. Então, o que aconteceu, meus irmãos? A partir dali, o fruto foi comido do que é bom e do que é mal. Então é a gente que faz a separação daquilo que é bom para nós e daquilo que não é. E a partir do momento que a gente sabe separar o que é bom para nós, a gente não pratica com o nosso próximo. E aí o que acontece, meus irmãos? A partir do momento que Adão e Eva têm os seus filhos, Caim e Abel, o proceder de Caim. Caim matou Abel. Caim saiu da presença dos pais, foi para uma outra cidade depois do que aconteceu, porque ele ouviu ao anjo caído, o dragão, a antiga serpente, porque ali não foi o nosso Pai que pediu um sacrifício. Então é bem simples de entender, meus irmãos. Caim teve um filho, ao qual ele colocou o nome da cidade, Enoque. E aí, para nos confundir, como foi Moisés que escreveu, na genealogia de Sete, que saiu de Adão, também tem um Enoque. E aí eles querem dar a entender para nós que o Enoque, filho de Caim, é o Enoque que está na descendência de Sete. Só que percebam, meus irmãos, o Enoque que foi tomado por Deus é o Enoque, filho, descendente de Caim, descendente do lavrador da terra. E aí o que acontece, meus irmãos, para entender tudo? Dali da descendência de Enoque sai Noé,
ao qual os anjos caídos usaram para fazer o dilúvio, que as pessoas acreditam que foi o nosso pai. Mas percebam, quando a arca pousou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó pede para Noé sacrifício dos animais, que ele faça um altar e sacrifique animais. Percebam, o nosso pai nunca pediu sacrifícios de animais. A partir do momento que eles saíram do jardim, meus irmãos, ali o nosso pai cessou, não falou mais. Por quê? Não queríamos ser semelhante ao pai? Não foi isso que foi oferecido pela serpente? Então tem que saber fazer a diferença do que é bom e do que é mal. Agora, irmãos, eu vou ler a parábola do mau lavrador para tentar simplificar o máximo possível para aqueles que estão chegando agora e que não estão conseguindo entender o que o Espírito do nosso Pai revela para nós a partir do momento que a gente larga tudo que aprendeu com a religião, com o mundo, com a família e aprende dele, que enviou seus servos do reino, que se fizeram menores, que não amaram suas próprias vidas para que a gente chegasse ao nosso Pai a vida. A partir do capítulo 21, versículo 33, meus irmãos. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um largar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a a uns lavradores. Depois se assentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram outro, e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos na mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarrando, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes maus lavradores, arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes o Messias: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Pai e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino do Pai vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que o Messias falava. Percebam, meus irmãos, a gente não pode se botar em defesa dos traidores, porque a palavra hipócrita significa traidor, dissimulado. E era assim que o Messias chamava os fariseus, os saduceus e os mestres da lei. O Messias deixou bem claro para nós, meus irmãos. Então está na hora de entender que a árvore boa não produz espinhos e abrolhos. E a gente não pode botar em defesa e não pode questionar, dizendo que o nosso Pai não tem amor. A partir do momento que a gente comeu o fruto do que é bom e do que é mal, a gente tem que saber discernir. Se eu amo o meu próximo, eu vou matar ele, eu vou roubar ele, eu vou mentir. Porque a partir do momento que foi montado o livro Bíblia, meus irmãos, se o intuito era passar a verdade para nós, para que a gente chegasse ao nosso Pai, por que foi mentido? Porque adulterar é trocar a verdade pela mentira. Então, meus irmãos, se está escrito aqui Deus, o mundo professa Deus, e o Messias disse: Pai, com quem vocês ficam? Quem é maior? Quem veio do reino e se fez menor? Ou os homens falhos e pecadores que tiram proveito das pessoas pela prosperidade? E o que eu estou tentando deixar claro para vocês, meus irmãos, é que o nosso Pai nos criou. Só que o que incorreu da desobediência é que nos tornamos carne e sangue.
Mas quem dá a vida para todos nós é o Pai que está no céu. Os anjos caídos não têm poder de dar vida a ninguém. Vocês veem as obras ao qual foi realizado para tirar o povo do Egito pelo Deus da terra, que é o dragão, a antiga serpente. Praga e fogo, destruição, meus irmãos. E Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Eles tacaram fogo. O Messias fez isso. O Messias matou, roubou, destruiu, fez sacrifícios. Pediu para fazer sacrifícios de animais e de crianças? Não. Moisés fez isso. Êxodo 13. Leiam. Amando do Senhor, o Deus da terra. Está na hora de parar de rejeitar a verdade e querer dizer que aqueles homens foram enganados. Percebam, o que esses homens foram atrás não foi do que foi oferecido a eles? Então, meus irmãos, a partir do momento que foi oferecido para eles uma terra prometida, eles foram, ao ponto que até escravos eles foram. Mas escravos eles foram e saíram com tanto ouro ao ponto que eles fizeram um bezerro de ouro. Parem e pensem, meus irmãos. Os despojos de guerra ao qual eles iam andando, iam matando as pessoas, o próximo semelhante deles, para adquirir uma terra prometida, ao qual Moisés prometeu uma terra que emanava leite e mel. Percebam, despojos de guerra é roubo, porque eles pegaram o que era dos outros e tomaram para si. Até as mulheres eles fizeram isso, meus irmãos. E aonde está o amor? Em praticar o mal ao seu semelhante. É assim que a gente reconhece o nosso Pai. E por amor a nós, o nosso Pai fez isso. A morte vigorou de Adão a Moisés. Mas a partir do momento que o nosso Pai enviou a lei dele, que são os 10 mandamentos, que está escrito lá, que não é para matar, roubar, destruir, adulterar, que é trocar a verdade pela mentira, não é homem com mulher. Percebam, Moisés recebeu. Moisés obedeceu essa lei? Não, Moisés matou, roubou, destruiu. E ainda por cima ocultou a lei do Pai dentro de uma arca que continha 2 querubins em cima, sendo que o mandamento do Pai diz que não é para fazer imagem e escultura do que é em cima no céu, embaixo na terra. Então cabe a nós, meus irmãos, saber entender a simplicidade do Pai, largar tudo que aprendeu com o mundo, com a religião, com a família, para chegar à verdade. A verdade do Pai é simples. Quem cria as fábulas é o mundo, os anjos caídos que seduzem as pessoas. Porque o que as pessoas estão vendo de proveito aqui nesse mundo é tudo coisas que não têm duração. Mas o reino do nosso Pai é perfeito. A criação do Pai é perfeita. É só ver a natureza, as árvores, a água, tudo. E é como eu sempre falo, a chuva ao qual nosso Pai faz cair sobre bons e maus. Então, é a partir daí que a gente conhece o nosso Pai. E também a gente sabe reconhecer que os anjos caídos que derramaram praga e fogo nas pessoas, que as pragas são as doenças. Porque Adão viveu 900 anos e morreu, mas ele não morreu, ao qual as pragas que a gente vê que foram lançadas no Egito. Ele viveu 900 anos, meus irmãos, percebam. Sabe quando é que começou a diminuir a idade das pessoas? Quando foi lançadas as pragas. É só ver o que aconteceu em Jó. Ou vocês acham que ali era o nosso Pai e o diabo conversando? Não, meus irmãos, eram 2 anjos caídos tecendo o plano deles. Porque o que eles vieram fazer aqui é o que eles ofereceram a Eva. Ser semelhante ao Pai. E o que eles querem? Ser adorados e servidos. Mas a diferença para ser semelhante ao Pai é o quê? O nosso Pai, Ele nos serve. E é isso que Ele pede que a gente faça ao nosso próximo. Então, meus irmãos, um forte abraço a todos vocês. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem perguntar nos comentários. Um forte abraço a todos. Eu queria agradecer a todos os irmãos que estão repartindo no Whats, com panfletos, boca em boca,
porque assim, meus irmãos, o reino do nosso Pai está cada vez mais próximo. Um forte abraço a todos, paz.